Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este vídeo aqui é o primeiro de um projeto pessoal meu, no qual eu estarei destinando este canal, que é um projeto de fazer algumas discussões sobre filosofia ou temas no geral, como política, arte, estética, enfim, etc., matemática, que é o meu campo de estudo. E esse projeto meu é de fazer algumas discussões relativamente breves, deixá-las públicas a quem quiser ver e na expectativa de que possam contribuir com essas discussões, que eu possa levantar debates interessantes e que quem quiser concordar, concorde, quem quiser discordar, discorde. Tudo no limite do argumento da conversa, né, na expectativa de que a gente consiga promover diálogos e não evitá-los. Né? Para esse vídeo em específico, eu elaborei uma discussãozinha, como podem ver pelo título, que é uma discussão acerca de polimatia e pensamento sistemático. Bom, não são palavras muito comuns, então acho que é necessário que eu as defina minimamente o suficiente para a gente conseguir ter alguma discussão. Polimatia pode ser, né, lido também como algo no tom de múltiplos saberes, né, múltiplos conhecimentos. Então, um polímata seria uma pessoa que possui conhecimento de diversos temas, né? Possui conhecimento acerca de sociologia, acerca de filosofia, acerca de história, acerca de matemática, física, astronomia. Da mesma forma que muitos dos pensadores antigos, né? Se você for buscar filósofos gregos, eles não eram só filósofos, eram também matemáticos, astrônomos, biólogos, médicos. Então, assim, a polimatia não é totalmente uma coisa nova. E no título, né, eu proponho um casamento, de certa forma, entre a polimatia e o que eu estou chamando aqui de pensamento sistemático. Para definir o que eu estou chamando de pensamento sistemático, eu preciso contrapô-lo com uma outra coisa que eu chamei de pensamento seccionado. O que eu quero dizer por estas coisas, né, cada uma por vez? Pensamento sistemático eu compreendo como aquele que se estrutura de maneira sistemática, portanto, relacionando todos os objetos em conjunto. Ou seja, para uma pessoa de pensamento sistemático, não tem como você tratar de um tema sem eventualmente puxar um segundo, que vai puxar um terceiro, que puxará um quarto, de forma que todo o pensamento forma um sistema fechado. Ou seja, a pessoa que não conseguiria falar, por exemplo, suas opiniões políticas acerca de um assunto, sem evocar também uma discussão sobre ética, que por consequência evoca uma discussão sobre estética, que por consequência invoca uma discussão sobre estrutura da realidade, que evoca uma discussão acerca de ciência, física, filosofia. Portanto, é uma pessoa que ela precisa justamente da polimatia, porque ela precisa casar todos os seus pensamentos de maneira sistemática. Em contraposição, pensamentos seccionado. Seria o pensamento que ele é capaz de trabalhar em temas específicos de maneira específica, ignorando os demais. Então, a pessoa que consegue tratar especificamente de economia, independentemente do que isso se relacione ou não com ou demais outros temas. Para fazer uma metáfora, né, uma analogia a título de esclarecimento, a gente pode pensar num clínico geral e um neurocirurgião. O clínico geral, evidentemente, ele é capaz de atender uma pessoa sob qualquer condição básica. A pessoa pode estar tanto com uma dor de estômago, quanto com uma baixa, uma baixa, uma alta dificuldade em prestar atenção nas coisas. Perceba, o sistema gástrico e o sistema psicológico, via de regra, nada têm em comum, tirando o fato de pertencerem ao mesmo sistema corporal. Mas a pessoa, o clínico geral, ele é capaz ou de tratar ou de dar alguma orientação para uma pessoa sofrendo de qualquer um desses problemas, como um problema de pele, um problema de dor de cabeça, um problema
cardiológico, um clínico geral ele consegue fazer uma avaliação geral acerca de qualquer tema, porque é a especialidade dele, ele não tem, possui uma especialidade específica, ele possui uma compreensão geral. Enquanto um neurocirurgião, ele pode até ser mesmo capaz de fazer uma cirurgia muito específica e sensível no lóbulo pré-frontal do seu paciente e fazer alguma microalteração para tratar um problema. Ele pode até ser capaz de fazer uma coisa extremamente complexa. Mas se você virar para um neurocirurgião e perguntar o que você faz com um terçol que você tem no olho, esse neurocirurgião, enquanto neurocirurgião, não tem muito que ele possa lhe dizer. Ele pode lhe encaminhar para um profissional dermatologista ou especialista em algo deste tipo, porque não é de sua especialidade. Ele é especializado numa seção específica do corpo humano, que é a região neural, né? Dessa metáfora né, dessa analogia, eu acredito que a gente possa ter já a priori uma ideia de que pensamento sistemático e pensamento seccionado não são necessariamente excludentes. Não é como se a proposta, quando eu falo em uma defesa da polimatia e do pensamento sistemático, seja necessário dizer que o pensamento seccionado, né, como eu estou chamando, ele seja pior ou que ele não deva haver, né? Acho que a história nos mostra que é importante ter especialistas, né? Pessoas que possuem um conhecimento muito aprofundado acerca de um tema muito específico e que discutam, via de regra, esse tema específico. Eles são ambos importantes e de forma alguma deve ser um ou outro excluído. Porém, acho que no nosso tempo a gente vê um certo abandono da polimatia e do pensamento sistemático. Principalmente porque, em termos de produtividade econômica mesmo, é mais importante que hajam pensadores especialistas em temas, né? Pessoas capazes de realizar a sua atuação específica de maneira mais precisa. Né? É mais importante que a gente tenha neurocirurgiões, que a gente tenha engenheiros automobilísticos para carros de um determinado tipo, mais importante que a gente tenha físicos de partícula experimentais. É mais importante que a gente tenha essas pessoas especializadas em funções específicas do que pessoas que falam de todas as coisas, né? Pessoas que dão pitacos sobre tudo, que têm algum conhecimento aqui ou ali sobre diversas coisas. Eventualmente se tornou mais economicamente viável essa especialização, até porque, dada a complexidade do mundo, não tem como uma pessoa entender de tudo sobre tudo. Então, via de regra, houve um certo apagamento da polimatia enquanto um campo de estudo. Como eu havia comentado, os pensadores antigos, né, via de regra, eles eram polímatas, né, eles tinham compreensões acerca de tudo. Mas em algum momento isso se perdeu, e hoje em dia, quando uma pessoa se dá por comentar de vários tópicos, ela é vista de certa forma como charlatã, como alguém tentando enganar, como alguém que não sabe de nada, né? Quem tenta saber de tudo não sabe de nada, aquele negócio é um pato, né? O cara voa, o cara bate, o cara nada, o cara anda na terra, mas não faz nenhum dos três muito bem. A gente tem essa certa percepção. Então a gente tende, no nosso mundo contemporâneo, a priorizar com esses pensamentos seccionados. Agora, uma coisa que eu acho digna de nota é que não é como se as formas de seccionar o conhecimento fossem necessariamente universais. A gente pode pensar que essas secções que nós fazemos do conhecimento, ela não é do mundo, né? Então, assim, na escola a gente aprende divididas as matérias, matemática, linguagens, biologia, história, geografia. A gente divide o conhecimento em várias partes. Agora, no mundo, essas partes de alguma forma se comunicam. Então, a matemática, ela surge muito abraçada da física, que surge muito abraçada da química, que vai ter seus impactos na biologia, que vai ter seus impactos na medicina, que vai ter seus impactos na psicologia. Então, assim, de certa forma,
no mundo real, essas secções que nós fazemos dos conhecimentos, elas não existem, né? É, são formas que nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos de separar o mundo para justamente facilitar o pensamento especializado em temas específicos. Mas, enfim, feito esse preâmbulo, esta leve introdução, por que a polimatia, né? Eu proponho fazer uma defesa da polimatia, eu preciso falar o que, né, por quê? Por que a polimatia? Nesse sentido, eu sinto necessário falar de um autor específico, que é o Hegel. Hegel é um autor que eu constantemente revisito, não só por sua importância, mas principalmente pela sua complexidade. O texto de Hegel é um texto que ele tem um tom obscurantista, é um texto que tem um tom quase místico. Às vezes é muito difícil saber do que Hegel está falando, é muito comum numa primeira leitura de Hegel você sentir que ele não está falando nada com nada, né? Parece que tudo é uma grande mistureba que ninguém entende, não faz sentido nenhum. Mas, assim, na minha compreensão da obra de Hegel, e quando eu me refiro à obra de Hegel, eu falo especificamente do Fenomenologia do Espírito. O outro grande livro de Hegel, que é o Ciência da Lógica, eu nunca o li por completo. Fenomenologia do Espírito eu já li algumas vezes, eu já revisitei ele algumas vezes. Não eu vou aqui afirmar como se fosse um grande entendedor de Hegel, mas pela Fenomenologia do Espírito eu tenho alguma ideia da proposta de Hegel. Ao que me aparenta, no Fenomenologia do Espírito, é que ele tenta falar de três temas de uma vez só, numa só desenvolvimento, que é o desenvolvimento da consciência humana em indivíduos, ou seja, como os indivíduos desenvolvem suas consciências individualmente. Ele fala da história, e quando eu falo história, é a história com H maiúsculo, ele fala do desenvolvimento histórico do mundo, até especificamente do desenvolvimento histórico da Europa. E ele fala do desenvolvimento da consciência humana, né, do espírito humano, ao longo da história. Ou seja, ao que me aparenta, o Hegel ele tenta tratar desses três temas simultaneamente numa só análise, como eu falei, sistemática. Então, assim, é, a obra de Hegel me aparenta muito nesse sentido, é um sistema acerca do desenvolvimento da consciência, em sentido à liberdade, digamos assim. De maneira geral, mais ou menos isso que me aparenta da obra de Hegel. Perceba, Hegel não é um autor muito lido, a maior parte das pessoas nunca ouviram falar de Hegel, se ouviram falar, ouviram de orelhada, né? Ouviram uma coisinha ou outra, uma citação aqui ou ali, mas as pessoas não conhecem a obra de Hegel, até porque é uma obra, como eu comentei, difícil. Mas Hegel é um autor que tem muitas influências no pensamento europeu, principalmente, mas tem muitas influências no pensamento humano, né? Sem Hegel a gente não poderia pensar na existência de Marx, de Nietzsche, de Heidegger, Lacan, Sartre. Esses autores todos, que são autores já mais conhecidos, né? Todo mundo já ouviu falar de Marx, Nietzsche, Sartre, todo mundo já ouviu falar desses autores. E todos eles têm alguma influência hegeliana, seja no sistema hegeliano em si, seja nessa proposta do desenvolvimento da consciência em sentido de liberdade. Todos esses autores eles têm alguma influência de Hegel. Então, mesmo que o Hegel em si e seu sistema não sejam uma descrição perfeita acerca do mundo e que ele tenha seus problemas, o simples fato dele construir esse sistema permite que muitos outros autores vão construir seus próprios sistemas ou seus próprios pensamentos, mesmo que não sistemáticos, a partir da obra de Hegel. E esses outros autores, eles, por sua vez, têm significância muito, muito grande para práticas reais, né? Então, assim, não existe economista ou sociólogo que não tenha algum conhecimento de Marx. Falar em arte sem falar em Nietzsche é um certo prejuízo, né? O Nietzsche é um autor muito relevante para o campo da arte, especialmente, mas também para o campo da ética, etc. Filosofia como um todo. Falar de existencialismo sem Sartre é uma perda enorme. Então, assim, mesmo que Hegel em si não seja um autor que as pessoas conhecem, que as pessoas leem, que seja um grande definidor da consciência das pessoas no geral, os seus subprodutos, né? O,
aqueles que aprenderam a partir de Hegel, escreveram alguma coisa sobre Hegel, tem sua relevância. Então, esse esforço de um pensamento sistemático, mesmo que ele imediatamente não tenha resultado nenhum, ele evoca que as pessoas produzam coisas diferentes e tenham inovações. Então, mesmo que ele não tenha diretamente uma função econômica, como eu comentei, que né, via de regra a sociedade prefere pensamentos seccionados, pensamentos especializados, mesmo com isso, pensamentos sistemáticos têm sua relevância para desenvolvimento de consciência. E a minha proposta de por que a polimatia vai nesse sentido. Eu acredito que ter um pensamento sistemático ele é útil mesmo que se o objetivo seja construir um pensamento seccionado, um pensamento especializado. Então, no limite, o que eu quero propor é que, independentemente da estrutura do mundo, se o mundo ele é sistemático, né, o mundo ele é um todo harmônico e que nós que o seccionamos, ou mesmo que o mundo seja seccionado e nós que às vezes tentamos harmonizá-lo, tentamos ver um sistema numa coisa que na verdade é puramente caótica, mesmo qualquer um desses casos é útil ao pensamento humano, é útil como exercício de autoconhecimento a atividade da polimatia. Bom, como eu comentei em estrutura de mundo, né, em ontologia, é comum que autores que têm um pensamento mais sistemático compreendam o mundo de maneira mais sistemática e autores com pensamento mais seccionado compreendam o mundo de maneira mais seccionada. É difícil dizer o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? O que vem primeiro, se ele primeiro compreende o mundo de maneira sistemática e depois passa a pensar sistematicamente, ou se ele primeiro pensa sistematicamente e projeta isso no mundo. E talvez essa seja uma das grandes dicotomias fundamentais da filosofia, né? Se o mundo ele possui regras comuns entre as coisas ou se ele cada coisa é uma coisa essente, distinta, né? Então não tem realmente como você pensar regras gerais. Todas as regras, na verdade, são dados objetos restritos, né? Acho que são um campo de discussão outro. Mas o meu ponto é que, independentemente de como seja a estrutura do mundo, independentemente se o seu objetivo é desenvolver um pensamento especializado ou um pensamento generalista, todo pensamento, no fundo, ele é generalista, porque a forma de pensar do ser humano ela é generalista. Nós tendemos a generalizar as coisas, é uma coisa natural. Nós somos reféns desta falha ou, enfim, meramente característica humana. Nós constituímos preconceitos, nós constituímos regras que só existem na nossa cabeça, auto-regras. Então, de uma forma ou de outra, a polimatia, esse exercício de estudar diversos campos, ele serve, no mínimo, para que a gente possua autoconhecimento. E tendo autoconhecimento, isso é uma via para adquirir conhecimentos outros, porque todo conhecimento que a gente adquire é a partir do nosso referencial. E estudando diversas abordagens, né, diversos conteúdos, a gente tem essa viabilidade para adquirir conhecimentos no geral. Como eu havia comentado, é mais fácil você aprender. É muito mais fácil você aprender matemática se você já sabe alguma coisa ou outra de filosofia e você consegue constituir paralelos. Da mesma forma que aprender física é muito mais fácil quando você já sabe uma coisa ou outra de matemática. Porque, enfim, nós representamos os fenômenos físicos através de equações matemáticas. E assim por diante. Então, mesmo que a pessoa pense, por exemplo, bom, eu sou matemático, por que eu vou querer estudar história? Bom, na história da matemática, você vai encontrar muito do como se formaram os paradigmas da matemática. E a história da matemática não se vê distinta, melhor, não se vê separada da história da humanidade como um todo, né? Se os manuscritos gregos sobre a matemática lá de Tales de Mileto, Euclides, se eles tiveram de ir para a Arábia para depois voltarem à Europa, é porque houve um período de perseguição, de destruimento desses conhecimentos dos gregos, né? Então, a nossa história da matemática não está separada da história humana como um todo, né? E se os autores, se Newton escreve sobre né, os princípios matemáticos da filosofia na natureza, é porque o seu contexto permitiu, né? Então é porque
estava vindo o movimento iluminista, todo, enfim, a queda da censura da Igreja Católica do seu tempo. Então, assim, não tem como separar, né? Na hora de estudar, na hora de compreender as coisas, nós não temos como separar uma coisa da outra, né? Nós compreendemos o mundo de maneira generalista. Então, se um dia você está deprimido, isso pode te levar a pensar que o mundo ele é triste, o mundo ele é cruel, a solidão é a única verdade do mundo, enquanto um dia que você está alegre, você vai pensar que o amor é lindo, que as pessoas podem ser felizes, e que o mundo pode ser melhor, e que todos temos que nos dar as mãos. Então, assim, nós somos reféns dessa certa a prática humana de generalizar as coisas, generalizar nossas emoções ao mundo à nossa volta, generalizar nossas percepções ao mundo à nossa volta. Então, a polimatia, normalmente, ela serve, ao menos, como um exercício de autoconhecimento, um exercício de testar os limites da nossa própria consciência, e isso facilita o processo de aprender qualquer coisa. Então, enfim, para sintetizar numa, numa síntese mesmo, o que eu quero propor é que se estude. Se estude. O que se estudar é menos relevante. Eu acho que a gente pode passar eras discutindo sobre o que é mais importante ou menos importante de se discutir. No fim das contas, cada um vai puxar a sardinha para o seu próprio lado. Enquanto matemático, vou dizer que as pessoas estudarem matemática, um historiador vai dizer que as pessoas estudarem história, e por aí vai. Mas eu acredito que as pessoas estudarem no geral é importantíssimo para que elas possam evoluir enquanto seres pensantes. Então, minha mensagem final é: estudem. E para citar o maior intelectual daqui da minha terra sul-mato-grossense, busquem conhecimento.